Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de ciências desta semana. E eu já convido você para pegar o seu livro didático, porque essa semana nós teremos uma breve aula de ciências, que será uma aula voltada para a revisão. Nós vamos revisar os principais assuntos que foram categorizados aqui na unidade 2 do nosso livro, na página 219. Foi uma unidade onde nós vimos temas referentes ao planeta que nós habitamos. E qual é o planeta que nós habitamos? O planeta Terra, o nosso planeta Terra. Nós falamos sobre a forma da Terra, falamos sobre as cores da Terra, o formato, a representação, as representações, as formas que nós temos, que o ser humano encontrou de representar a Terra. Falamos também das estações do ano, que é fruto do movimento que acontece de algumas vezes o Sol está próximo demais à Terra, em alguma área da Terra, e em outras vezes o Sol ele está pegando outra parte do nosso planeta Terra. E esse movimento é o movimento de translação. Então, através desse movimento, que demora 365 dias e algumas horas, que acontece as estações do ano, e nós vimos também as características de cada uma estação do ano, e é isso que nós vamos revisar. Vamos começar da página 219, quando fala sobre as cores da Terra. Afinal, de que cor é a Terra? E nós vimos, através dos estudos da página 219, que a Terra ela é praticamente, basicamente azul. Mas ela não é somente azul. Existem as partes da terra mesmo, que é terra firme, que são esverdeadas e amareladas. E também algumas áreas da terra que é esbranquiçada. E essas partes são as nuvens e as calotas polares, ou seja, aquela parte da terra que está congelada. Nós vimos na página 20 sobre o formato da Terra. Nós vimos que muitos povos antigos imaginavam que a Terra ela fosse plana, e foi o navegador Fernão de Magalhães, há tecnicamente 2.500 anos atrás, que disse que não. Ele confirmou, através da sua primeira navegação de volta ao mundo, que a Terra ela é arredondada e levemente achatada nos polos, ou seja, numa ponta e outra do planeta. Fernão de Magalhães, ele foi o responsável por tirar essa dúvida e definir, destacar que a Terra ela não é plana, e sim ela é arredondada e levemente achatada em uma ponta e outra. Nós vimos também, através da página 221, que existem várias maneiras de representar a Terra. O globo terrestre, o planisfério e as imagens satélites são algumas formas de representação da Terra. E por que essas formas elas existem? Porque existe uma grande curiosidade dos pontos da Terra, que os historiadores, que os cientistas, os estudiosos dedicam sua vida ao estudo da forma da Terra, dos pontos da Terra, dos locais, dos principais locais da Terra. E por isso que essas representações, elas são essenciais. Então, o globo terrestre, ela é a representação mais fiel da Terra. Ele mantém a forma arredondada e as proporções entre os tamanhos e as distâncias. Sua desvantagem é que não pode se observar todas as partes do planeta ao mesmo tempo no globo terrestre. E por isso existe o planisfério. E o que é o planisfério? O planisfério nada mais é que um mapa. É um mapa que representa toda a superfície do planeta em um único plano, o que faz com que seja a melhor forma de visualizar o planeta em uma folha de papel. Porém, o planisfério também tem as suas desvantagens. E quais são as desvantagens do planisfério? É que
dessa forma de representação, as regiões mais próximas dos polos sofrem deformações. Algumas distâncias e formas aparecem maiores do que são na realidade. E por isso que surgem as imagens satélites, que são as imagens tiradas de aviões, de drones e de satélites aéreos. Essas imagens dão mais uma exatidão de como é a forma de algum local da Terra. E estudamos aí essas 3 formas de representar a Terra. E como também iniciei falando aqui sobre as estações do ano, que é através do movimento de translação que acontece as estações do ano. E por que acontece? Nós temos aí na página 223, que em cada época do ano, algumas partes da Terra recebem mais luz solar do que outras, o que dá origem às estações do ano. Que quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. Foi também destacado em sala de aula que as estações do ano, elas não são iguais em todos os lugares do planeta. Ou seja, acontece que aqui no Brasil, as estações do ano, ela ocorrem em um período que não acontece obrigatoriamente em outra parte do planeta Terra. Como, por exemplo, a primavera aqui no nosso Brasil começa no dia 21 de setembro e termina no dia 20 de dezembro. E a primavera é a estação das flores, né? Onde as árvores florescem e o clima é ameno, nem tão alto nem tão baixo. Depois da primavera vem o verão, que é a época mais quente do ano, que começa no dia 21 de dezembro e termina no dia 20 de março. Depois da estação mais quente do ano, vem o outono, que é a época das frutas, na verdade, onde as árvores dão frutos, determinadas árvores, tá bom? E o outono começa no dia 21 de março aqui no nosso país e termina no dia 20 de junho. Nós também vimos as características em sala de aula e também nos vídeos de suporte que eu deixei no canal, no portal, que existe, por último, o inverno, que é a estação mais fria do ano e que aqui no nosso país ela começa no dia 21 de junho e termina no dia 20 de setembro. Então, nós podemos observar que todas as estações do ano, ela tem as suas particularidades, ela tem as suas características e elas não acontecem mundialmente, tá bom? As estações do ano aqui no Brasil acontecem em uma data que não acontece em outro continente. E é muito importante que vocês fixem essas coisinhas, essas informações que tia deu aqui na aula de revisão, porque nós vamos utilizar isso em sala de aula, nas nossas avaliações e nas nossas provinhas, nas nossas atividades avaliativas. E foi isso que nós vimos na nossa unidade 2. Depois dessa revisão e depois da atividade do relembrando, que os que estão na modalidade remota já podem fazer e os que estão na modalidade híbrida irão realizar em sala de aula, tá bom? Então, não façam a página 225 depois dessa aula aos que estão na modalidade híbrida, não. Só os que estão na modalidade remota, Maísa, pode fazer agora, finalizando essa aula, tá bom, meus amores? Então, depois dessa aula de revisão, estaremos mais prontos para começar a unidade 3 com mais segurança, onde nós vamos falar sobre os recursos naturais e deixaremos isso para as próximas aulas, para que um degrauzinho após outro degrauzinho possamos dar continuidade ao nosso desenvolvimento. Então, meus amores, nossa videoaula de ciência foi essa, foi uma aula importante porque foi revisão. Ah, tia Viviane, mas eu já vi, já sabia de tudo que você me disse aí nessa aula. Mas essa aula ela vai servir de suporte para quando você esquecer de algo relacionado à unidade 2, você volta nessa aula e você assiste ela todinha novamente. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da nossa videoaula. Eu desejo a todos vocês, meus alunos, um ótimo dia de estudos. Um grande beijo da professora de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Cuide-se e protejam-se.